Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o estudo da função do primeiro grau, ou função afim, mais especificamente falando agora do coeficiente angular e do coeficiente linear, beleza? Aula muito importante, tá? Outra coisa, pessoal, inscreva-se no canal. Semanalmente aulas novas são postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações que estão acontecendo, ok? Vamos lá? Vem comigo aqui, ó. Coeficientes da função afim, ou seja, função do primeiro grau. Seja a função f de x igual a ax mais b. Pessoal, a gente já viu que esse aqui ó, é o formato, a forma matemática da função do primeiro grau. Até então, o que eu havia comentado era o seguinte, que o a aqui ó, simplesmente era o coeficiente da incógnita, ou seja, do x, e o b, o que eu tinha falado, era o termo independente. Agora nós vamos tratá-los de maneiras diferentes, tá? Com outro nome, com outra nomenclatura. Olha só, o A ele é conhecido como coeficiente angular, tá? Angular. Enquanto que o B, por sua vez, ele é chamado de coeficiente, ó, coeficiente, só que ao invés de angular, o B é chamado de coeficiente linear, ok? Pessoal, aqui nos exemplos, vamos identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear aqui nas funções do primeiro grau. Olha só, o valor que está junto do x, ele é chamado de coeficiente angular, então, e o valor sozinho ali, o termo independente, de coeficiente linear. Então, para esse primeiro exemplo, nós temos que o coeficiente angular, o resultado dele, o valor dele é igual a 5, e o coeficiente linear, o valor dele é menos o 2. Não esqueça do negativo aqui, tá? Agora, olha essa outra situação aqui, ó. Y é igual a 4 menos 2x. Lembra que y ou f de x é a mesma coisa, tá? Agora, olha só, junto do x, nós temos o coeficiente angular. Ó. Então, esse carinha aqui ó, é o coeficiente angular agora, e aqui assim o valor que está sozinho é o coeficiente linear. Então, nós vamos ter aqui ó, que o coeficiente angular vale menos o 2, e o coeficiente linear, o resultado dele, o valor dele é 4. Pessoal, então, identificar o coeficiente angular e o coeficiente linear em uma função do primeiro grau, ele é muito simples, né? Olhando para a fórmula matemática, o valor que estiver junto do x, ou seja, o coeficiente do x, é o coeficiente o quê? Angular. E o valor que estiver sozinho, ou seja, o termo independente, é chamado de coeficiente linear, ok? Mas agora, o que significa o coeficiente angular e o coeficiente linear? Isso é o mais importante, tá? Vamos entender? Vem para cá, ó. Vamos descer aqui, ó. E vamos ver agora essa parte que é muito importante. Ó. Significado dos coeficientes. Vamos começar aqui ó, com o coeficiente angular. Pessoal, o coeficiente angular ele está intimamente ligado, relacionado com a inclinação, tá? Com a inclinação da reta. A gente sabe que a reta nada mais é do que o gráfico da função do primeiro grau. E essa inclinação da reta, se ela é mais inclinada, menos inclinada, está diretamente relacionado com o coeficiente angular. Ok? Agora é o seguinte, o que vem a ser o coeficiente angular? Ó, o coeficiente angular, que normalmente é representado pela letra A na função do primeiro grau, ele está relacionado com isso daqui, ó. Ele é a divisão entre ΔY dividido por ΔX. Bom, o que vem a ser o ΔY sobre ΔX? É a variação no Y dividido pela variação no X. Tá? Eu já vou explicar isso aqui bem direitinho para você. Da mesma forma, a gente pode entender que o coeficiente angular nada mais é do que isso daqui. Ó. y2 menos o y1 dividido por x2 menos o x1. Talvez você não esteja entendendo isso aqui, tá, moçada? Mas isso aqui eu já vou explicar certinho como é que funciona tudo isso daqui que eu escrevi, tá? Agora, olha só. O coeficiente angular aqui, ó, representado pela letra A,
tá? Ele pode ser um valor positivo ou um valor negativo. Positivo, no caso, maior do que zero, quando ele for maior do que zero, isso aqui significa que a reta, muito importante isso daqui, tá? Que a reta, ela é uma reta crescente. Ok? Agora, se o A, ou seja, o coeficiente angular, for um valor negativo, ou seja, menor do que zero, aí nós vamos ter, ao invés da reta crescente, nós vamos ter a reta decrescente. Decrescente. Beleza? Então, em uma função no primeiro grau, por exemplo, 2x mais 4, nós temos ali o 2x. Aquele 2 é o valor positivo. Então, nós temos uma reta crescente. Ok? Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, uma função no primeiro grau assim, ó, f de x igual a menos 3x mais 2. Ó, o menos 3x, nós temos ali o coeficiente do x, um valor negativo. Esse valor negativo, então, significa que a reta, no caso do gráfico, é uma reta decrescente. Beleza? Agora acompanha aqui, ó. Olha aqui, ó. Duas maneiras para determinar, no caso, o coeficiente angular. Primeiro, graficamente. Repara essa reta aqui, ó. Primeiro, reparem que ela é uma reta crescente, tá? Se é uma reta crescente, certamente o coeficiente angular é um valor positivo, ou seja, o A é maior do que zero. Beleza? Agora, qual é o valor do coeficiente angular aqui? Para isso, gente, olha aqui em cima, ó. Olha o que eu escrevi aqui, ó. O coeficiente angular é igual a ΔY dividido por ΔX. Vamos escrever isso aqui de novo aqui, ó. O coeficiente angular A pode ser escrito como ΔY dividido por ΔX. Bom, o que vem a ser esse ΔY dividido por ΔX? Vamos marcar dois pontos aqui sobre a reta, ó. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, ele tem coordenadas 3, olha aqui, ó, 3 para o x e 4 para o y, ok? Olha esse outro ponto aqui, ó, ponto 1 aqui, ó, ele tem coordenadas 1 para o x e 0 para o y, beleza? Agora repare o seguinte, ó, em relação a esses dois pontos, nós podemos fechar um triângulo assim, ó, olha só, dessa maneira aqui. Agora, aqui é fácil de identificar, de perceber o seguinte, que essa linha na vertical aqui, ó, é a variação, ou seja, o delta, em relação ao y. Olha só, o y está vindo aqui do 0 até o 4, está variando tudo isso daqui, ó, o valor do y, tá? Então, ΔY é igual a 4. Agora, na horizontal aqui, ó, nós temos a variação do x em relação a esses dois pontos. Então, aqui nós vamos ter o ΔX. Agora, quanto é que variou o x aqui? Está vindo do 1 até o 3. Então, a variação aqui foi de 2 unidades. Então, ΔX, no caso, é igual a 2. Beleza? Então, o nosso A aqui, ó, nada mais é do que ΔY, ou seja, o 4, tá? Dividido pelo ΔX, que no caso é 2. 4 dividido por 2, isso vai dar um coeficiente angular igual a 2. Beleza? Então, em relação ao gráfico ali, ó, em dois pontos conhecidos, identifique qual é a variação no eixo y entre esses dois pontos. Esse é o nosso ΔY. E qual a variação no x entre esses dois pontos? Esse é o nosso ΔX. A divisão entre o ΔY e o ΔX vai dar o coeficiente angular. Agora acompanhe aqui comigo, olha só. Vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Tá? Para você perceber uma outra coisa aqui, ó. Vamos colocar aqui novamente esse ponto aqui, ó, que tem coordenadas 3 e 4, tá? Agora vamos pegar um outro ponto, não esse daqui como a gente tinha pegado antes, vamos pegar esse daqui, ó, para você ver que não muda em absolutamente nada, só é outras coordenadas. Esse ponto aqui, ó, o x vale 2 e o y vale 2, ou seja, tem coordenadas 2 e 2. Beleza? Agora, em relação a esses dois pontos, concorda comigo que aqui assim nós temos o ΔY? Concorda? E agora em relação ao ΔX, concorda que o ΔX é essa variação aqui, ó, em relação aos dois pontos? Então aqui nós temos o ΔX. Quanto é que vale o ΔY? O ΔY, ó, tem 2 unidades de variação. Vai do 2 até o 4. Então, o ΔY é igual a 2. Agora, o ΔX. O ΔX só tem um quadradinho aqui, ó.
uma unidade está variando, ou seja, ΔX é igual a 1. Beleza? Agora, quanto é que vai dar o nosso A? Vamos calcular o A aqui, ó. Nosso A, então, é igual a ΔY dividido pelo ΔX. Isso aqui é igual a ΔY, o resultado é 2, tá? Dividido pelo ΔX, que o resultado é 1. 2 dividido por 1 igual a 2. Reparem, pessoal, que o resultado foi o mesmo, né? O coeficiente angular é igual a 2. Então, não importa quais dois pontos você vai escolher, tá? Mas escolha dois pontos da reta e identifique a variação no y e divida pela variação no x, e aí você vai ter o coeficiente angular. Note que essa reta desse gráfico aí é uma reta crescente, por isso o coeficiente angular deu 2 positivo. Beleza? Agora é o seguinte, se nós não tivermos o gráfico, tivermos apenas os dois pontos, como é que a gente vai achar o coeficiente angular? Vem comigo aqui, ó. Vamos descer um pouquinho, tá? Até que assim tá bom. Reparem que agora a gente não tem o gráfico, mas apenas as coordenadas de dois pontos, tá? Como é que a gente vai fazer, então, achar o coeficiente angular sem haver necessidade, ou seja, sem desenhar a reta que representa, que passa por esses dois pontos aqui? Olha só, sobe aqui um pouquinho. Lembra o seguinte que eu escrevi aqui em cima? Ó, o coeficiente angular também pode ser dado como y2 menos y1 dividido por x2 menos x1, ok? Vamos escrever aqui embaixo? Olha só, o coeficiente angular, então, pode ser dado por y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos o x1, ok? Agora, o que vem a ser o y2, y1, x2 e x1? Olha só, vamos imaginar esse ponto P aqui, ó. Vamos dizer que esse aqui, ó, é o nosso x1 e aqui no ponto Q nós temos o x2. Da mesma forma para o y, ó, aqui nós vamos ter o y1 e aqui nós vamos ter o y2. Então, é só fazer a variação entre eles, ou seja, ó, o nosso coeficiente angular é igual a y2, ou seja, menos 1, tá? Menos o y1. Quem é o y1? É o 3. Beleza? Dividido x2. Quem é o x2? É o 2, menos o x1. Quem é o x1? É o 0. Então, nós vamos ter aqui que o coeficiente angular é menos 1 com menos 3, isso dá menos o 4. Dividido 2 menos o 0, o resultado é 2. Menos 4 dividido por 2, isso aqui vai dar um coeficiente angular igual a menos o 2. Está aqui o valor dele. Beleza? Então, pessoal, tendo os dois pontos, nem é necessário você colocar no plano cartesiano para identificar o ΔY e o ΔX, como a gente fez no item anterior. Tendo apenas as coordenadas, só você fazer o quê? Y de um ponto menos o y do outro, dividido x de um ponto menos o x do outro. Ok? Repare o seguinte, aquele coeficiente angular ali deu menos 2. Menos 2 significa uma reta decrescente, tá? Vamos identificar no gráfico como é que está essa reta aí? Vem comigo aqui, ó. Olha o ponto P, tem coordenadas 0 para o x e 3 para o y. Está aqui assim, ó, o nosso ponto P. Agora, o ponto Q tem coordenadas 2 para o x e menos 1 para o y. Ó, 2 para o x e menos 1 para o y. Está aqui assim o ponto, no caso, o ponto Q. Então, o gráfico é esse daqui, ó. Passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Repare o seguinte, ó, que nós temos aqui o gráfico, ó, decrescente, justificando aqui o coeficiente angular ser um valor negativo. Beleza? Agora, repare o seguinte, ó, aqui assim está o ponto P e aqui está o ponto Q. Beleza? Concorda comigo que a variação aqui, ó, ΔY é igual, ó, vai lá do menos 1, tá? Até o 3. Essa variação aqui não foi de 4 unidades? Foi, né? Então, ΔY é 4. Agora, a variação aqui no eixo x, ó, foi 2 quadradinhos. Então, nós temos aqui que o ΔX, a variação no x é 2. Beleza? Então, pelo que a gente viu no item anterior, a gente poderia dizer também, ó, o A, no caso, é o ΔY, variou 4, tá? Dividido pelo ΔX, a variação foi
2. Agora não esqueça, ó, isso aqui é uma reta decrescente. Se é uma reta decrescente, coeficiente angular, ó, coloca aqui negativo aqui na frente. Então, menos o 4 dividido por 2, o resultado é menos 2. Beleza? Então, pessoal, o coeficiente angular está intimamente ligado com a inclinação da reta. Reta ascendente, ou seja, crescente, coeficiente angular é positivo. Reta decrescente, coeficiente angular é negativo. Beleza? Vamos falar agora do coeficiente linear. Vem comigo aqui, ó. Vamos descer até aqui assim, ó. O coeficiente linear é bem mais simples, tá? Bem tranquilo, ó. O coeficiente linear, escreva lá, ó, ele é exatamente aonde a reta corta o eixo y. Exatamente onde corta o eixo y, tá? E o coeficiente linear, ele é, como a gente viu antes, ó, o b, ou seja, o termo independente da função do primeiro grau. Eu coloquei aqui, ó, 4 planos cartesianos, tá? Vamos imaginar aqui, ó, um gráfico aqui, um gráfico aqui. Agora vamos imaginar um outro aqui e um outro aqui, ok? Agora, olha só. Nessa reta, representando uma função do primeiro grau, aqui assim, ó, está cortando o eixo y. Esse valor aqui, ó, é exatamente o valor b. Então, dá para dizer o seguinte, ó, se o b está na parte superior aqui do eixo y, nós temos, então, que o b é um valor, nesse caso aqui, um valor positivo. Agora, nesse outro aqui, ó, aonde está cortando o eixo y é aqui embaixo. Esse aqui é exatamente o valor do b. Como está cortando na parte negativa do eixo y, nós temos um b menor do que zero, ou seja, um b negativo. Agora, nesse outro caso aqui, ó, nós temos aqui novamente cortando na parte positiva do eixo y, ou seja, um b maior do que zero. E por último aqui, ó, cortando na parte negativa do eixo y, então o b aqui representa um valor negativo, b menor do que zero. Ok, pessoal? Enquanto o coeficiente angular está intimamente relacionado com a angulação, com a inclinação da reta, o coeficiente linear está relacionado única e exclusivamente aonde a reta corta o eixo y, ou seja, o eixo das ordenadas. Se a reta cruzar o eixo y na parte positiva, nós vamos ter um coeficiente linear positivo. Agora, se a reta cruzar no eixo y lá embaixo, na parte negativa do eixo y, nós vamos ter um coeficiente linear negativo. Ok? Vem comigo aqui, ó. Vamos fazer agora uns exercícios. Olha só. Primeiro, obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 4. Ó. Ela está passando pelo ponto 2 e 4 e tem coeficiente angular igual a 3. Tá? Então, ela está passando por um ponto P que tem coordenadas 2 e 4 e o coeficiente angular é dado pelo valor 3. Beleza? Olha só, a função do primeiro grau é dada por y igual a vezes o x mais o b. Beleza? Segundo a questão, o a vale 3. Então, nós temos o coeficiente angular aqui, ó, valendo 3. E ela passa, essa função, pelo ponto 2 e 4. Ou seja, o x é igual a 2 e o y aqui, ó, é igual a 4. Então, trocando aqui na nossa função, nós vamos ter que o y vale 4, é igual ao a, que é 3, vezes o x, que é o 2, mais o b. Dessa maneira, a gente vai descobrir quanto é que vale o coeficiente o quê? Linear. Isso aqui vai dar, então, 4 é igual a 3 vezes 2, dá 6, mais o b. Passa o 6 para o lado esquerdo, trocando o sinal, né? Então, nós vamos ter que o b é igual a 4 menos o 6, ou seja, o b é igual a menos o 2. Pessoal, é o seguinte, ó, nós temos, então, que o coeficiente angular é 3 e o coeficiente linear é menos 2. Então, substituindo aqui na equação, nós vamos ter que o y é igual ao a, que é 3 vezes o x, somado com o b. O b vale menos o 2. Então, está aqui a equação da reta, ou seja, a função que representa o item 1. Beleza? Então, pessoal, se você tiver um ponto e o coeficiente angular ou o coeficiente linear, a gente tem como descobrir a função, ou seja, a equação que representa essa reta. Beleza? Desce comigo aqui, ó.
vem aqui para o item 2, que é muito parecido e diz o seguinte, ó, obtenha a equação da reta que passa pelo ponto 2 e 1, tá? E tem coeficiente agora, ó, linear igual a menos o 3. Então, mesma coisa, ó, gente. O ponto P, que a reta passa, é o ponto com coordenadas 2 e 1, e o coeficiente linear, ou seja, o B, ele diz que vale menos o 3. Agora, qual é a reta aqui, no caso dessa função aqui que passa por P e tem coeficiente linear igual a menos 3? Olha só, a gente viu que y é igual a vezes o x somado com o b, beleza? O 1 aqui, ó, é o nosso y, ou seja, 1 é igual a vezes o nosso x aqui, ó, segundo a equação, nossa questão, ele vale 2, a vezes o 2, somado com o b. E o b, no caso, vale menos o 3. Olha só, esse menos 3, ele vai lá para o lado esquerdo trocando o sinal, ficando positivo, ou seja, vai ficar a vezes 2, ou seja, 2a, é igual a 1 somado com o 3. Então, nós temos que o 2a é igual a 1 mais 3, 4. Desce o 2 dividindo, então o a é igual a 4 dividido por 2. O resultado é 2. Então, nós temos aqui o nosso coeficiente angular e aqui está o coeficiente linear. Então, dessa forma, nós podemos dizer que a equação da reta é igual y é igual a a, que é 2 vezes o x, somado com o b. O b vale menos o 3. Então, está aqui, ó, a função, ou seja, a equação da reta. Beleza, pessoal? Vamos finalizar agora com este probleminha aqui que é muito importante. Preste bastante atenção nesse item 3 aqui, ó. Diz o seguinte, o custo, representado pela letra C aqui, ó, de produção de X litros de certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico abaixo. Olha só, nesse gráfico aqui, gente, vamos identificar o seguinte. É uma reta crescente, então nosso coeficiente angular aqui certamente é um valor positivo, ou seja, maior do que zero. E aqui, ó, reparem que está cruzando o eixo y no 800. Esse 800, então, ó, nada mais é do que o coeficiente linear. Então, já temos que o b é igual a 800. Beleza? Outra coisa, ó, reparem que a reta tem esse ponto conhecido dela. Esse ponto tem coordenadas 16 e o y é 1040, ok? Então, essa reta, o que a gente sabe dela? A gente sabe o coeficiente angular e a gente sabe um ponto P por onde ela passa. Então, como a gente fez nos itens anteriores, olha só, y é igual a vezes o x mais o b. O y aqui, ó, 1040, ok? É igual, quem é o a? O a a gente quer descobrir, né? Vezes, qual é o x? Está aqui, ó, x igual a 16. Então, a vezes o 16 somado com o b. O b vale 800. Está aqui, ó. Beleza? Então, ó, a vezes 16, isso aqui dá 16a, é igual a 1040, tá? Esse 800 vai passar lá para o outro lado, trocando o sinal, fica negativo. 1040 menos o 800. Então, 16a, isso aqui é igual. 1040 menos 800, isso aqui é igual a 240. Então, o nosso a será 240 dividido pelo 16. 240 dividido por 16, o resultado é igual a 15. Então, pessoal, descobrimos que o coeficiente angular é igual a 15 e o coeficiente linear, olhamos apenas para o gráfico e descobrimos que é 800. Então, dessa forma aqui, ó, nós temos que a função y é igual a vezes o x mais o b. Então, nós vamos ter que o y é igual a 15 vezes o x mais o b, que é 800. Só colocando o seguinte, ó, gente. Lembra que os y aqui, ó, nada mais é, olha para o gráfico aqui, ó, o y nada mais é do que o custo, tá? Então, o custo em função de x, que é a quantidade de litros do produto, é igual a 15x mais o 800, beleza?
Agora diz o seguinte, ó, nessas condições, o custo de R$ 1.400 corresponde à produção de quantos litros? Então, no lugar do custo aqui, ó, vamos colocar R$ 1.400. Isso aqui é igual a 15 vezes o x somado com 800. Esse 800 passa para o lado esquerdo trocando o sinal, fica menos 800. Então, 15 vezes o x é igual a 1.400 menos 800, isso aqui dá 600. Dessa forma, então, nós vamos ter que o x é igual a 40. Ok? 40 o quê? 40 litros. Beleza? Beleza, então, pessoal? Chegamos ao final de mais uma aula, essa aula que foi muito importante. Tratamos de coeficiente angular e coeficiente linear. Beleza? Pessoal, continue assistindo às aulas, clique aí em curtir e tenha ótimos estudos. Um abraço e até mais.